é justamente essa. O que é a energia? Essa é uma das perguntas que já aguçou a curiosidade de muita gente, além de ter sido motivada por um certo trecho na história chamada Revolução Industrial. Mas quando a gente pergunta o que é a energia, normalmente a gente fala, olha, hoje eu acordei bem disposto, então eu acordei com muita energia. Bem, apesar de isso ter a ver, realmente ser um significado para a energia, na física a gente diz que a energia é um ente físico que um corpo ou sistema possui e que lhe permite realizar trabalho físico. Mas o que é um trabalho físico, meu amigo? Um trabalho físico é quando você, por exemplo, exerce uma força sobre um corpo e essa força realiza um deslocamento. Por exemplo, se você estivesse exercendo uma força empurrando um guarda-roupa, a força que você está exercendo realiza trabalho. Agora, caso você aplique uma força sobre um corpo e essa força não gere um deslocamento, ou seja, o corpo continua em repouso, significa que essa força não está realizando trabalho. Mas, enfim, a gente vai ter uma aula só para falar a respeito do trabalho, ok? Então, vamos voltar aqui e discutir o que é a energia. Então, a gente já sabe que a energia é alguma coisa que um corpo ou um sistema possui e que lhe permite realizar trabalho. É interessante também, antes de discutir outras questões a respeito da energia, é que essa energia possui algumas propriedades muito importantes. A primeira propriedade que a gente tem é que a energia se conserva, ou seja, quando há um fenômeno físico e ocorre algum processo, a energia final, depois do processo, é igual à energia no início do processo, ou antes dele ocorrer. Por isso que a gente diz que a energia se conserva. Inclusive, a gente pode até dizer que a energia não se cria e não se destrói, ela apenas se transforma. Mas, na verdade, ela não só se transforma, acontecem outras três coisas com ela. Então, uma outra propriedade da energia seria que ela se transfere. Quando você está empurrando o guarda-roupa, o trabalho realizado pela força faz com que a energia do seu corpo seja transferida para o guarda-roupa. Outra propriedade também da energia é que ela se transforma. Por exemplo, uma lâmpada está transformando energia elétrica em energia luminosa. Nesse caso, quando é uma lâmpada incandescente, também está transformando a energia elétrica em energia térmica. Então, a energia está se transformando de uma forma, que é a elétrica, para outra, que é a luminosa ou a térmica em alguns casos. Então, além da energia se conservar, se transferir e se transformar, ela também se degrada. Apesar da energia se conservar, existem algumas transformações que ocorrem que você não pode fazer com que a energia volte para o estado inicial de forma espontânea, e isso acaba fazendo com que a energia se degrade. Nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre cada uma dessas propriedades da energia, tudo bem? Um outro detalhe que você precisa ver nesse vídeo são os tipos e formas de energia. E o primeiro tipo de energia que a gente vai conversar aqui agora é a energia eólica. A energia eólica é a energia que provém dos ventos e que pode ser facilmente convertida em outros tipos de energia. Por exemplo, um moinho está transformando a energia eólica, a energia dos ventos, em energia mecânica, que é uma energia de movimento. Quando a gente tem o barco à vela também está transformando a energia eólica em energia mecânica, que é a energia do movimento. E a gente consegue explicar o movimento desse barco à vela através dessa conversão de energia, em que a energia eólica é convertida em energia de movimento. Um outro tipo de energia também é a energia térmica, que é uma energia associada à vibração das moléculas de um corpo, ou seja, da temperatura desse corpo. Dois corpos com temperaturas diferentes trocam energia entre si. Essa energia transferida costuma ser chamada de calor. Então, por exemplo, quando a gente tem uma panela no fogo, o fogo está transferindo energia para a panela. Essa energia transferida é chamada de calor. Esse processo também de transferência de energia devido a essa diferença de temperatura entre dois corpos também recebe o nome de calor, ok? A gente também vai ver uma aula mais à frente só para conversar sobre o calor. O terceiro tipo de energia que a gente pode ver aqui é a energia elétrica, que é uma energia relacionada com a capacidade de uma corrente elétrica, ou seja, cargas elétricas em movimento, realizar trabalho. A energia elétrica é aquela presente nos fios condutores que você tem em casa e que permite ligar qualquer aparelho elétrico. Sempre que você liga o aparelho elétrico, essa energia elétrica está sendo transformada em outra forma de energia. Por exemplo, uma lâmpada está transformando a energia elétrica em energia
energia luminosa. Como eu disse, a lâmpada incandescente também transforma a energia elétrica em energia térmica, afinal ela esquenta demais. Um ferro de passar roupa transforma exclusivamente a energia elétrica em energia térmica, assim como um chuveiro elétrico e outras coisas que você também tem em casa. O quarto tipo de energia que a gente vai ver agora é a energia química, que é a energia presente nas ligações químicas entre os átomos e íons. Por exemplo, quando você tem uma pilha, essa pilha possui energia química, que por sua vez também pode ser transformada em outras formas de energia. Quando alguma coisa entra em combustão, ou seja, quando ela está queimando, a energia química presente nos combustíveis fósseis é convertida em energia térmica. Outro tipo de energia que a gente pode ver agora é a energia nuclear, que é uma energia presente no interior do núcleo de um átomo. É essa energia que mantém os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. Então, por exemplo, quando a gente tem um átomo aqui, o que mantém a estrutura interna do átomo coesa, bem estruturada, é a energia nuclear. Essa energia nuclear pode ser liberada. Inclusive, existem dois processos de liberação dessa energia. Uma que a gente chama de fusão nuclear e a outra que a gente chama de fissão nuclear. A gente também vai ver uma aula sobre esses tipos de liberação de energia nuclear, tudo bem? Mas só como um exemplo, a gente pode ver aqui um processo de uma explosão de uma bomba atômica em que ocorreu um processo de fissão nuclear e aí liberou uma grande quantidade de energia. O Sol, que mantém a vida aqui na Terra, também faz processos nucleares para se manter ativo. Ele está fazendo um processo de fusão nuclear. Inclusive, já tem um vídeo lá no canal da Física que fala sobre o processo de produção e liberação de energia realizado pelo Sol. E, claro, apesar do Sol estar produzindo energia através de processos nucleares, essa energia não chega até aqui através de um processo nuclear. Essa energia, que a gente costuma chamar de energia solar, que é a energia proveniente da luz solar, por isso também que ela é conhecida como energia luminosa. Um detalhe interessante que a gente tem que falar aqui é que a luz é uma onda eletromagnética, e a onda eletromagnética transporta energia pelo espaço e, inclusive, pode se propagar no vácuo. E é assim que a energia liberada pelo Sol chega até nós aqui na Terra, através de ondas eletromagnéticas. O interessante é que você também pode pegar essa energia solar através de painéis solares e produzir energia elétrica para utilizar nos aparelhos de dentro de casa. E, naturalmente, também, as plantas realizam um processo de fotossíntese, que é um processo na qual elas utilizam a energia solar para produzir o seu próprio alimento. Por último, e não menos importante, temos a energia mecânica, que é a energia relacionada ao movimento dos corpos e sistemas dinâmicos em geral. O detalhe também importante é que a energia mecânica é formada por dois tipos de energia. Uma que a gente chama de energia cinética, que é a energia que um corpo possui quando está executando um movimento, e a outra é a energia potencial, que é a energia que um corpo possui quando está a certa distância de um nível de referência ou ponto de equilíbrio, e que pode ser convertida em outro tipo de energia, por exemplo, em cinética. A gente também vai ter diversas aulas aqui que vai destrinchar bastante esses tipos de energia, mas só como um pequeno exemplo, quando uma pessoa está andando de bicicleta, ela possui energia cinética. Isso porque ela está se movimentando. Agora, quando você segura um corpo a uma certa altura do chão, esse corpo possui uma energia potencial, porque a partir do momento que você soltar, toda essa energia potencial pode ser transformada em energia cinética, já que o corpo vai começar a se movimentar até chegar ao chão. Beleza? Depois dessa pequena aula aqui sobre energia, é legal a gente também resolver alguns exemplos. E o primeiro exemplo que a gente tem é esse aqui. A tabela ao lado apresenta alguns exemplos de processos, fenômenos ou objetos em que ocorrem transformações de energia. Nessa tabela aparecem as direções de transformações de energia. Por exemplo, o termopar é um dispositivo onde a energia térmica se transforma em energia elétrica. Então, aqui a gente sempre tem a energia que vai ser transformada e aqui a energia que se transformou. Por exemplo, o transformador transforma energia elétrica em energia elétrica. A dinamite transforma energia química em energia mecânica. O pêndulo transforma energia mecânica em energia mecânica. As reações endotérmicas, que você costuma ver muito nas aulas de química, transformam energia térmica em energia química. E, por último, a fusão. Essa fusão aqui, só deixar claro, não é a fusão nuclear, não, tá? É o processo de mudança de estado físico, por exemplo, gelo derretendo.
A fusão é um processo em que a energia térmica acaba se transformando em energia térmica, já que nesse processo ou energia térmica é liberada ou energia térmica é absorvida. Bem, dentre os processos indicados na tabela, ocorre conservação de energia em qual desses processos? Bem, meu amigo, eu não falei para você lá atrás que a energia sempre vai se conservar? Se ela sempre vai se conservar, eu não preciso nem me preocupar com nenhum desses processos aqui não, tudo bem? Já que vai ocorrer conservação de energia em todos os processos. Agora, um detalhe importante para eu comentar aqui com você. Existem algumas questões que perguntam, por exemplo, se houve conservação de energia mecânica. Aí, nesse caso, pode não ter uma conservação de energia mecânica, já que a energia em algum processo vai estar se transformando em uma outra forma de energia. Mas se a gente for ver a energia global, somando todas as formas de energia presentes no processo, a energia inicial vai ser igual à energia final. Isso porque a energia sempre se conserva, ok? Vamos lá para o segundo exemplo. O princípio da conservação da energia constitui uma das grandes generalizações científicas elaboradas no século XIX. A partir dele, todas as atividades humanas passaram a ter um denominador comum: a energia. O legal é que a energia é um ente físico que permeia todos os fenômenos. Por isso que a gente diz que ela é um denominador comum de todas as atividades humanas. Com base na compreensão desse princípio, relacione os objetos ou fenômenos numerados de 1 a 5 com as transformações de energias correspondentes abaixo deles. Então, a gente tem aqui os fenômenos e aqui as conservações de energia, ok? Vamos lá, primeira coisa. No movimento de uma pessoa que escorrega de um tobogã, está ocorrendo o quê? Qual tipo de energia está se transformando em qual? A gente tem nesse fenômeno a energia potencial se transformando em energia cinética e térmica, já que a pessoa está a uma certa altura, possui uma energia potencial, e à medida que essa pessoa vai escorregando, a energia potencial vai se transformando em cinética, mas devido ao atrito com o escorregador, com o tobogã, a energia potencial também se transforma em energia térmica, já que o tobogã e o assento da pessoa acabam esquentando um pouquinho, não é? 2. O secador de cabelo possui um ventilador que gira e um resistor que se aquece quando o aparelho é ligado à rede elétrica. Nesse fenômeno aqui, a gente tem a energia elétrica se transformando em energia de movimento, cinética, e energia térmica, já que o secador também aquece. Show? 3. A gente tem agora um automóvel em que a bateria constitui a fonte de energia para ligar o motor de arranque, acender os faróis, tocar a buzina e etc. Nesse fenômeno aqui, a gente tem a energia potencial química transformando-se em energia de movimento, que é cinética, que é no caso aqui de ligar o motor de arranque, também em luminosa, que é para acender os faróis, e também em sonora, já que vai tocar a buzina. 4. A gente tem uma usina hidrelétrica, onde a queda d'água armazenada em uma represa passa pela tubulação, fazendo girar uma turbina, e aí o movimento de rotação dessa turbina é transmitido a um gerador de eletricidade. Então, o que a gente tem aqui? Qual o processo de conversão de energia que está ocorrendo? A gente tem energia potencial de interação gravitacional, a gente vai ver esse tipo de energia nas próximas aulas, transformando-se em energia cinética, que é energia de movimento, que depois se transforma em energia elétrica. 5º, na usina térmica, onde a queima do carvão ou petróleo, que é um óleo combustível, provoca a vaporização da água contida em uma caldeira. Esse vapor em alta pressão faz girar uma turbina e essa rotação é transmitida ao gerador de eletricidade. Bem, só faltou uma, né? Nesse caso, a gente tem um processo em que a energia potencial química transforma-se em energia térmica, que se transforma em energia cinética, que, por sua vez, se transforma em energia elétrica. Beleza, meu amigo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se tiver alguma dúvida, não deixe de colocar aí embaixo nos comentários não, ok? A gente ainda vai ver mais algumas aulas sobre os tipos de energia e trabalho mecânico. Então eu quero deixar aí para você um forte abraço e até a próxima aula.